Um dos pontos importantes na nossa lida com o legalismo certamente se dá em compreender um pouco a teologia, a doutrina legalista. Porém, isso não pode parar por aí. Não é somente uma questão argumentativa. Lidar com o legalista não é somente contrapor suas concepções equivocadas com respeito à justiça, o papel da lei, a falta de conhecimento do que realmente significa a graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, uma das cartas polêmicas que Paulo escreveu, lidando com a problemática direta do legalismo, é que é importante entender que quando eu falo em legalismo, estou querendo falar em termos essenciais daquela postura, daquele comportamento humano, não somente exclusivo de uma religião, mas é um comportamento humano em que a pessoa acredita que será aprovada, reconhecida por uma divindade ou por Deus, se tiver uma vertente cristã, esse legalismo, por algum tipo de comportamento, performance. A pessoa acredita, se for no caso, a vertente cristã, que é o caso da Galácia do Sul, que Cristo fez a sua parte, eu tenho que fazer mais um pouco para então ter a minha aprovação divina no dia da vindicação final. Deus só vai me vindicar se realmente eu estiver feito a minha parte. Essa é a forma de pensar do legalismo. Então, quando Paulo vai lidar com o legalismo, escrevendo essa carta polêmica, ele não somente se atém à questão teológica, doutrinária. Boa parte do documento da carta de Paulo aos Gálatas tem essa natureza. Paulo realmente está argumentando contra o legalismo e ele usa argumentos teológicos. Ele ensina realmente o que é graça, ensina a suficiência da morte de Jesus Cristo, o papel da lei. Ele situa os seus leitores historicamente para entender que a lei de Moisés estava caduca naqueles dias. Então ele faz isso, mas ele não para por aí. Paulo também nos mostra como nós somos vistos por esses homens, por essas pessoas, e também ele nos ensina quais são as motivações dessas pessoas. É importante então entender que na nossa lida com o legalismo não podemos ficar atentos somente às suas doutrinas, mas à forma como eles nos veem e as intenções dos seus corações são importantes na nossa lida. Por que eu digo isso? Basicamente são duas digamos assim, posturas que as pessoas têm, os legalistas têm com os outros na carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, há uma relação de perseguição. Paulo é perseguido, é questionado, sua autoridade é questionada por essas pessoas. Porém, em relação aos irmãos da Galácia do Sul, a postura deles é de bajulação. Bajulação, o apóstolo Paulo vai nos ensinar no capítulo 6, mais claramente, salvo engano, mostrando que o objetivo deles ao bajular as pessoas, é na verdade conquistá-las. Então o legalista vê aquele que vive pelo evangelho ou pelo olhar da ameaça, ele percebe que aquela pessoa é um tipo de ameaça, então ele persegue. A natureza da perseguição pode ser ampla, mas o ponto é que a relação entre legalista, e aqui legalista na sua essência é todo tipo de religião, todo tipo de religião fora do evangelho é legalista. Então o legalista, quando ele olha para alguém que está no evangelho, ou ele persegue ou ele bajula, ou ele vê como alguém que deve ser destruído, que deve ser questionado, autoridade questionada, ou ele vê como uma pessoa a ser conquistada. Então perceba que isso é muito importante de entender. E qual o propósito de tudo isso? O apóstolo Paulo vai dizer em vários momentos na carta que o propósito, o objetivo, a intenção do legalista muitas vezes é o medo. O que move o legalista muitas vezes é o medo. No caso da Galácia era o medo de ser perseguido. Mas o legalista ele tem medo da opinião do outro, ele vive à mercê da opinião das pessoas. Portanto, é importante na nossa lida com o legalista não somente entender o seu sistema de pensamento, mas também ver como eles nos enxergam, como eles nos veem. Para reforçar essa ideia, nós podemos perceber no capítulo 4, Paulo usa ali da alegoria, e aqui eu não vou entrar no mérito do que realmente significa alegoria naquela passagem, é muito difícil falar. Eu posso pelo menos adiantar que aquilo que Paulo faz, a postura hermenêutica no capítulo 4 de Gálatas, não necessariamente é o mesmo que nós encontramos posteriormente na história da igreja, com Orígenes e com outras figuras importantes que utilizavam o método da alegoria. Usar o nome alegoria não implica necessariamente, você não pode fazer aí um tipo de anacronismo semântico, entender que a alegoria em Paulo significa o mesmo que a alegoria, por exemplo, no período do terceiro século da história da igreja cristã. Mas o fato é que Paulo usa dessa alegoria, e nessa alegoria ele então compara aqueles que estão vivendo sob a promessa de Deus no Evangelho, aqueles que estão no Evangelho com Isaac,
e compara aqueles que estão fora do evangelho com Ismael, os escravos, aqueles que vivem numa vida de domínio total. Lembrando que quando Paulo usa escravidão, quando escreve a carta de Paulo, a sua carta aos irmãos da Galácia do Sul, o apóstolo Paulo ele está pensando na escravidão tanto aqueles irmãos, aquelas pessoas que vivem no cristianismo e voltam para o legalismo, ele vai dizer isso é escravidão, mas essa escravidão também é marca do paganismo, de forma geral. Paulo vai dizer então que aqueles que estão na escravidão, sejam porque são pagãos, sejam porque são cristãos legalistas, essas pessoas são como Ismael. E ele vai dizer que a relação entre Ismael e Isaac é uma relação de perseguição. Não é uma relação amena, não é uma relação amistosa, não é uma relação pacífica, não é uma relação de respeito, não é uma relação de admiração. Isso é importante porque geralmente as pessoas, quando nós estamos falando do evangelho para elas, é costume as pessoas dizer eu admiro a sua religião, eu respeito a sua religião, cada um tem que respeitar a sua religião. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a relação entre Ismael e Isaac, ela meio que tipifica a relação entre aquele que está no evangelho e aquele que está fora do evangelho. Paulo vai dizer, a mesma coisa acontece agora. E certamente Paulo não está dizendo que aquela circunstância histórica dele é, digamos assim, o único caso específico onde se enquadra a relação entre entre Isaac e Ismael. O ponto de Paulo é que se você é um filho da promessa, você é um Isaac. E ao seu redor existirão vários Ismaéis, várias pessoas que vão estar te perseguindo. O texto que Paulo tem em mente, nós não temos certeza. Talvez seja Gênesis 21, 9, onde ali nós encontramos Ismael rindo de Isaac. Algumas versões colocam esse riso como de zombaria. Não temos certeza. Mas o fato é que Paulo utiliza essa relação entre esses dois irmãos para dizer, alegoricamente, que é isso que acontece com aqueles que estão dentro do evangelho, com aqueles que estão fora do evangelho. Portanto, essa balela, essa conversa que nós encontramos constantemente entre as pessoas dizendo que elas respeitam a nossa religião, que elas respeitam a nossa forma de ver, na verdade, ou as pessoas que dizem que estão respeitando estão nos bajulando e nos vendo como um tipo de troféu a ser alcançado, ou elas estão nos perseguindo de alguma maneira, ou elas vão nos perseguir. Se você é firme com Paulo, certamente será perseguido. Se você está sendo sondado e sendo visto ainda como alguém que pode ser arrancado, levado para a perspectiva legalista, você está sendo, na verdade, bajulado. E aí, você é bajulado ou você é perseguido? São essas duas relações que Paulo nos dá com respeito ao legalista e nós, aqueles que vivem no Evangelho. Portanto, não é somente saber a doutrina equivocada do legalista, mas saber como ele nos vê. Sabendo disso, nós estaremos preparados, porque quando nós somos bajulados, nós podemos cair pelo orgulho. Quando nós somos perseguidos, podemos cair pela covardia. Portanto, lidar com o legalista envolve ter força para não ser covarde e ter também uma postura de humildade para não cair no orgulho, porque ele ou vai te bajular ou ele vai te perseguir. É isso aí, até a próxima.